dessa pessoa. Então, observem que é uma ordem jurídica que é imposta. Tem alguém com o microfone? Diferentemente, acontece no direito internacional público. No direito internacional público, a lógica é diferente. O direito internacional público, ele é baseado na adesão, na voluntariedade, ou seja, é a área do direito que vai regular a relação existente entre os estados nacionais, entre os países soberanos e independentes, e também a relação entre os estados, as organizações internacionais, que nada mais são do que a reunião de 3 ou mais estados em prol de interesses comuns através de um tratado internacional. Porém, não são apenas esses os sujeitos do direito internacional público. O direito internacional público abrange também outros atores de grande preponderância no cenário internacional, como, por exemplo, a Santa Sé, que é a personificação da Igreja Católica ao lado do Estado do Vaticano, que tem como um papel fundamental na seara internacional a paz internacional, como empresas multinacionais, como grupos que se revoltam contra os estados e que têm uma certa preponderância, que são os chamados beligerantes, os insurgentes, e além desses, o indivíduo. O indivíduo passou a ser considerado sujeito do direito internacional público, principalmente em razão da ascensão dos direitos humanos, após todas as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, e principalmente pelo fato deles poderem pleitear direitos na seara internacional, figurarem como autores em cortes internacionais, autores de demandas internacionais, e não apenas como autores, mas também como réus em tribunais penais internacionais. Então, antigamente, o que acontecia? Cortes internacionais, o indivíduo, para se sentisse lesado em algum direito, algum dos seus direitos humanos, ele tinha que fazer uma reclamação para uma comissão de direitos humanos em algumas organizações internacionais, e essa comissão é que ia levar aquela demanda para a corte, fazia ali um juízo prévio de admissibilidade. Hoje, em algumas organizações internacionais, como o Conselho de Europa, por exemplo, não há mais essa necessidade. O indivíduo tem acesso direto à corte internacional, à jurisdição internacional. Então, a partir dessa possibilidade, o indivíduo passou a ser considerado, é considerado por boa parte da doutrina internacional como sujeito do direito internacional público. E não apenas porque ele figura como autor, mas também porque ele pode figurar como réu no Tribunal Penal Internacional. Então, quando acontecia um crime de relevância internacional, um crime de guerra, ou um genocídio, ou outro crime dessa natureza, muitas vezes o Estado do qual aquele indivíduo era nacional era quem respondia, e depois poderia entrar com uma ação de regresso contra esse indivíduo. Hoje, já há possibilidade desse indivíduo ser responsabilizado no Tribunal Penal Internacional como réu. Então, a partir do momento que o indivíduo tem essa possibilidade de figurar em demandas internacionais, ele também passou a ser reconhecido como sujeito do direito internacional público. Então, por que é importante conhecer quem são os sujeitos do direito internacional público? Porque é importante que possamos conhecer qual vai ser o objeto desse direito, dessa área do direito, e como ele funciona, para que a gente possa chegar, então, a explicar qual é a relação desse direito internacional com a ordem jurídica interna. Tá? Então, em resumo, o direito internacional público ele vai regulamentar, é a área do direito que regulamenta a relação entre esses sujeitos que eu acabei de citar, e ele se baseia na adesão, na voluntariedade, diferentemente da lógica do direito interno, que é imposto ao cidadão. Ou seja, os estados eles vão
aderir a tratados internacionais de acordo com os seus interesses, se assim desejarem. É por isso que o direito internacional público ele se baseia na boa-fé objetiva e no princípio denominado Pacta Sunt Servanda, que é considerado como um fundamento do direito internacional público, na medida em que um país, se ele celebra um tratado internacional, existe a presunção de que aquele país vai cumprir aquele pacto, vai cumprir aquele tratado internacional que celebrou voluntariamente. Então, a lógica do direito internacional público, pelo menos em tese, é a adesão, a voluntariedade. Vamos ver mais adiante que existem algumas normas que são imperativas, que também regem o direito internacional público, mas elas não são a característica predominante dessa área do direito. E o direito internacional privado? O que seria o direito internacional privado? Bom, o direito internacional privado vai regulamentar, é a área do direito que vai regulamentar a relação entre indivíduos, quer sejam pessoas físicas ou até mesmo pessoas jurídicas, mas essa relação ela é marcada por um elemento internacional, por um elemento do direito internacional público, por uma transnacionalidade, por nacionalidades diferentes, por empresas de nacionalidade diferente ou envolvendo lugares, bens que estejam situados em países diferentes, por idiomas diferentes. Então, é a área do direito internacional que vai precisar ser estudada para que se identifique qual a melhor legislação a ser aplicada para a solução de um determinado caso concreto envolvendo esse elemento transnacional. Então, essas são as considerações assim bastante primárias acerca dessas três áreas do direito que são essenciais para que a gente possa entender de que maneira o direito internacional vai se relacionar com a ordem jurídica interna. Então, aqui eu coloquei para vocês, apenas a título de ficar mais didático, de forma resumida, o que eu expliquei. O direito internacional público, então, é o ramo do direito que visa regular as relações internacionais e a tutelar temas de interesse nacional, norteando a convivência entre os membros da sociedade internacional, que inclui não apenas os estados e as organizações, mas também outros entes, como os indivíduos, as empresas multinacionais, organizações não governamentais e outros. O fundamento do direito internacional público é abordado por três teorias: a teoria subjetivista, a objetivista e a terceira teoria, que se refere à teoria do Pacta Sunt Servanda. A teoria subjetivista tem como elemento central a vontade dos sujeitos do direito internacional. Para essa corrente, esses sujeitos, os estados e as organizações internacionais, que são os sujeitos tradicionais do direito internacional público, isto é, que possuem capacidade plena no direito internacional público, capacidade de celebrar tratados, expressam livremente a concordância em fazê-lo por meio de tratados internacionais. Ou seja, para essa teoria voluntarista, o direito internacional repousa no consentimento dos Estados. Já os objetivistas entendem que, para que haja uma coexistência dos países na órbita internacional, existem valores e normas que são superiores a qualquer ordenamento jurídico interno e que, de certa forma, se impõem aos Estados nacionais, independentemente do seu consentimento. Ou seja, de acordo com a teoria objetivista, para que os estados coexistam no meio internacional, eles dependem de valores e normas superiores ao seu ordenamento jurídico. Por sua vez, a terceira corrente, que adota o princípio do Pacta Sunt Servanda,
entende que essa regra, esse princípio é resultante de um consentimento perceptivo, ou seja, a noção de que aquilo que foi livremente acordado deve ser cumprido é algo que é adotado há muito tempo pelas sociedades mais rudimentares e que são regras que decorrem inevitavelmente da razão humana. Esse é o entendimento do Rezeq, grande doutrinador do direito internacional. E o que prepondera, Tatiana? Qual dessas teorias? Bom, a Convenção de Viena, de 1969, relativa ao direito dos tratados, consagrou o Pacta Sunt Servanda, mas, ao mesmo tempo, reconheceu a existência de normas imperativas do direito internacional, do qual nenhuma derrogação é possível, a não ser por normas de igual natureza. Ou seja, há aqui o entendimento de que o fundamento do direito internacional público é a adesão, a voluntariedade, a boa-fé objetiva, os pactos, uma vez celebrados, devem ser cumpridos, mas também há uma certa relativização da soberania dos Estados, da soberania dos países, que, em prol de interesses comuns, se submetem a uma ordem internacional. Eu fiz um paralelo, apenas esquematizando as principais características do direito interno, bem como as principais características do direito público. Como eu expliquei, o direito interno ele é centralizado, a norma parte de um único centro. Então, por exemplo, em regra, as nossas normas partem do Poder Legislativo, nosso parlamento, o Congresso Nacional, ele é hierárquico, há uma norma maior, nós temos no ápice aí do nosso ordenamento jurídico a nossa Constituição Federal, há um caráter punitivo de algumas normas, a subordinação ao cidadão, a norma é imposta ao cidadão, a representação da maioria, no sentido de que há sufrágio universal para a escolha dos seus representantes, inclusive no parlamento, são jurisdicionáveis, todos nos submetemos a tribunais, a jurisdição é obrigatória e ele é destinado à sociedade interna. A lógica do direito internacional público, como eu acabei de explicar, é completamente diferente. O direito internacional público é descentralizado, não há uma hierarquia, ele tem como objetivo a coordenação dos estados que vivem num patamar igualitário. A jurisdição ocorre mediante consenso e ele é dirigido para a sociedade internacional. Vistas todas essas características e essa diferenciação entre essas áreas do direito, para que a gente possa avançar na relação entre as normas jurídicas internacionais e o direito interno, é importante apresentar para vocês quais são as fontes do direito internacional público. Tá? Vou fazer a abordagem principalmente no que se refere ao direito internacional público, porque a relação das normas estrangeiras com o nosso ordenamento jurídico interno tem relação com uma de suas principais fontes, que são os tratados internacionais, e posteriormente, lá no finalzinho, eu vou falar do direito internacional privado. Então, vamos lá. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é a Corte Jurisdicional, a Corte Internacional de Justiça, é o órgão jurisdicional da Organização das Nações Unidas, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe são submetidas, aplicará as convenções internacionais, o costume internacional, os princípios gerais de direito e as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações. Esse rol do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não é um rol taxativo, na medida em que existem outras fontes do direito internacional público, como, por exemplo, a analogia, a equidade, os atos unilaterais dos Estados, e aqui entra
o protesto, entra a denúncia, quando um Estado resolve se retirar de um tratado internacional, entra o reconhecimento de Estado, o reconhecimento de governo, as decisões das organizações internacionais, que também são fontes do direito internacional público, as normas imperativas, chamadas de jus cogens, que são normas que têm relação direta com a teoria que eu expliquei anteriormente para vocês, com a Convenção de Viena, ou seja, são normas que são tão importantes para o funcionamento da sociedade internacional, que são essenciais para manter a ordem internacional, na medida em que elas limitam, elas relativizam a soberania dos Estados, elas limitam a autonomia e a vontade dos Estados. Então, observem que, embora o direito internacional público seja marcado pela adesão, pela voluntariedade, há necessidade de que existam algumas normas imperativas, ainda que essa não seja a sua característica principal. E também é fonte do direito internacional público normas soft law, que têm caráter mais maleável, flexível, que constituem, na verdade, códigos de postura, muitas vezes emitidas por organizações internacionais, que também são fontes dessa área do direito. E por que falar, expor para vocês tudo isso? Qual é a relação disso aqui com o estudo do conflito das normas no Estado, no espaço? Principalmente por conta dessa importante fonte que são as convenções internacionais, que são os tratados internacionais. E o que são esses tratados, gente? Nada mais é do que acordo escrito, celebrado pelos estados e pelas organizações internacionais que regulam temas de interesse comum entre esses estados e que são importantes fontes dessa área do direito. Os tratados internacionais, eles recebem várias denominações que não alteram a sua natureza, e o importante é que eles reúnam os elementos necessários para a configuração da sua existência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Convenção de Viena, ou seja, ele tem que ter um objeto lícito, as partes devem ser capazes para que ele preencha suas condições de validade. E qual a relação desses tratados, dessas normas estrangeiras com a nossa Constituição? Bom, é importante que nós possamos refletir aqui de que maneira esses tratados internacionais ingressam no nosso ordenamento jurídico. Como é feita a recepção desses tratados pelo direito interno brasileiro? Há controle de constitucionalidade? Há controle de convencionalidade? O que vem a ser esse controle de convencionalidade? E são esses assuntos, esses itens que nós vamos abordar mais adiante. Bom, no que se refere à recepção dos tratados pelo direito interno brasileiro, pelo direito interno, existem duas teorias, o monismo e o dualismo. O monismo, né, adotado por Kelsen, fundamenta-se na premissa de que existe apenas uma ordem jurídica com normas internacionais e normas internas interdependentes entre si. Os adeptos dessa corrente entendem que não é necessária a realização de um novo diploma legal que transforme o direito internacional em direito interno, uma vez que os Estados mantêm acordos que interpenetram e que somente se mantêm juridicamente por fazerem parte de um sistema jurídico uno, baseado na identidade dos indivíduos e de suas fontes, ou seja, os adeptos do monismo entendem que há uma única órbita
coexistindo, onde existem normas internacionais e internas e que não há necessidade de transformação desse direito internacional em norma interna, ou seja, que a norma internacional vigoraria no direito interno sem nenhuma premissa. Já a corrente dualista, os adeptos da mesma defendem que o direito interno de cada Estado e o direito internacional são independentes e diferentes, e por serem sistemas sem ligação direta, seria impossível a existência de qualquer tipo de conflito entre eles. Ou seja, se um Estado assume um compromisso exterior e está aceitando tão somente como fonte do direito internacional, sem qualquer impacto ou repercussão no cenário normativo interno. Essa corrente incorpora-se à chamada de corrente da incorporação, porque ela entende que um tratado poderá regular relações dentro do território de um determinado país, de um determinado estado, apenas se for incorporado ao ordenamento interno por meio de um procedimento que o transforme em norma nacional. E no Brasil, o que acontece? Bom, na seara internacional, Portela, um grande doutrinador também internacional, de direito internacional, entende que, nos termos do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, o monismo prepondera no cenário internacional, o monismo internacionalista. E o que é esse monismo internacionalista? Uma parte não pode invocar, o artigo 27 dispõe o seguinte, da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados: uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado, ou seja, de acordo com esse dispositivo, um país ele não pode deixar de cumprir uma norma internacional ou mesmo um tratado internacional, fundamentando, por exemplo, que o seu parlamento não aprovou aquela norma, que tentando justificar por algo que aconteceu no seu ordenamento jurídico interno. Tanto é verdade que quando um tratado é assinado, é celebrado na órbita internacional, ele já pode vincular aquele país. Então, quando, por exemplo, o parlamento daquele determinado país não aprova aquele tratado, o seu representante tem que rapidamente formalizar perante ao cenário, a comunidade internacional, o desejo de se retirar daquele pacto. Isso não significa dizer que ele não sofrerá sanções. De acordo com a natureza do tratado e com o que foi estabelecido nesse tratado, ele pode vir sim a sofrer sanções. Então, é isso que está dizendo a Convenção de Viena nesse artigo 27, que a parte, ou seja, o Estado que celebrou, não pode invocar disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Baseado nesse dispositivo é que há o entendimento de alguns doutrinadores, como Portela, de que o monismo prepondera. E no Brasil, o que acontece aqui no nosso ordenamento jurídico? Bom, no nosso ordenamento jurídico, existe um procedimento adotado para que o tratado internacional, a norma internacional, entre em nosso ordenamento jurídico, passe a vigorar no nosso ordenamento jurídico. Então, no plano, o que acontece? Existem algumas fases, algumas relacionadas ao âmbito externo e outras ao âmbito interno. Inicialmente, o presidente da República, enquanto chefe do executivo, passa por toda aquela fase de negociação internacional, de a parte política em si, de adoção, de negociação, e então ele celebra o tratado na órbita internacional. Essa competência é prevista lá no artigo 84, inciso 7º da Constituição Federal.
Após negociar e assinar na órbita internacional o tratado, ele tem o dever de de submeter o tratado ao Parlamento, ao Congresso Nacional, à apreciação do Congresso Nacional. O artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, estabelece essa competência para o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional vai analisar esse tratado, vai votar. Caso seja aprovado, ele deve remeter ao Executivo novamente, ao chefe do Executivo, para ratificação. A ratificação é um ato discricionário do presidente da República. Uma vez aprovado o tratado internacional pelo Congresso, o presidente da República pode ratificar ou não este tratado internacional. Após a ratificação, o tratado já está vigorando no ordenamento jurídico? Não. É necessário que seja emitido um decreto executivo e apenas após a promulgação e publicação deste decreto é que o tratado finalmente entra em vigor no nosso ordenamento jurídico interno. Então, observem que existe todo um procedimento para que a norma internacional passe a vigorar no nosso ordenamento jurídico, diferente do que acontece nos outros países onde há adoção, em alguns países onde há adoção da corrente da teoria monista, pela qual não há necessidade de transformação dessa norma internacional em norma do direito interno. E a pergunta que nós precisamos fazer é: tudo bem, feito todo esse procedimento, o tratado entra em vigor no nosso ordenamento jurídico, mas ele entra em vigor com que status normativo? Ele entra em vigor em que posição da pirâmide de Kelsen lá do nosso ordenamento jurídico? Ao lado da Constituição, ao lado da legislação infraconstitucional, em que posição jurídica ele ingressa? Alguém quer falar? É supralegal, professora, não? Então, quem foi que falou? Juliana. Juliana. Depende, Juliana. Vai depender da natureza jurídica, da natureza desse tratado, de que matéria ele está, a que matéria ele se refere. Então, inicialmente, nós temos aqui que, inicialmente, os tratados ingressavam no nosso ordenamento jurídico com o status de lei ordinária, ou seja, ao lado da legislação infraconstitucional. Os tratados das mais diversas naturezas ingressavam com o status de lei ordinária. Então, aqui no ápice, nós tínhamos a Constituição Federal e abaixo toda a legislação infraconstitucional e os tratados, todo e qualquer tratado, tratados comerciais, tratados relativos à entrada e à saída de imigrante, de concessão de vistos, tratados de direitos humanos, todo o tratado ficava aqui abaixo da Constituição. Mas o que aconteceu? O artigo 4º da Constituição Federal, inciso 2, estabelece os princípios que a República Federativa do Brasil deve observar nas suas relações internacionais. E um desses princípios que eu destaquei aqui para vocês é a prevalência dos direitos humanos. Então, não estava soando de bom tom que o Brasil recepcionasse os tratados internacionais que tratavam de direitos humanos com o mesmo status normativos conferido aos outros tratados, tratados de natureza comercial, entre outros. Havia necessidade de se dar uma resposta para a sociedade internacional e também de cumprir a nossa Constituição no que se refere à observância do artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal.
Então, o princípio da prevalência dos direitos humanos, ele impõe ao Estado brasileiro deveres tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Internamente, impõe não apenas a plena integração dos tratados e convenções internacionais, mas também a devida observância das normas consagradoras desses direitos. E no plano internacional, exige do nosso país o engajamento no processo de elaboração de normas protetivas, bem como posições políticas e jurídicas contrárias a países que não respeitam que não estejam respeitando a prevalência dos direitos humanos. Então, o que que aconteceu? Aqui eu coloquei até um conceito de direitos humanos, né, que é algo muito maior. Eles nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos políticos, direitos positivos particulares, a partir do momento que cada Constituição o incorpora, declarações de direito, para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais. Então, de acordo com essa definição de Norberto Bobbio, os direitos humanos são direitos naturais e também previstos em constituições, a partir do momento que o direito interno passa a proteger, incorporar em seu ordenamento jurídico esses direitos, prevendo em suas constituições, eles assumem relevância e também são chamados de direitos fundamentais, e no âmbito internacional como direitos positivos universais, né, direitos humanos. Então, gente, não seria de bom tom que, apesar da previsão do artigo 4º da Constituição, inciso 2º, o Brasil continuasse a dar um tratamento aos tratados de direitos humanos tratados de direitos humanos iguais aos demais tratados de diversas naturezas. Foi então que a emenda constitucional número 45 de 2004 tentou resolver essa situação. Então, durante a reforma do Judiciário, a emenda constitucional número 45 de 2004 acresceu ao artigo 5º da Constituição Federal o parágrafo 3º. O parágrafo 3º veio estabelecer que os tratados que versassem sobre direitos humanos, que forem aprovados no Congresso Nacional com o mesmo quórum exigido para aprovação das emendas constitucionais, terá um status normativo de emenda constitucional, ou seja, estariam posicionados aqui no nosso ordenamento jurídico ao lado da Constituição Federal. Então, inicialmente, nós tínhamos apenas a Constituição Federal no ápice e abaixo toda a legislação infraconstitucional, inclusive os tratados de qualquer natureza. Após a emenda constitucional 45 de 2004, os tratados que versassem sobre direitos humanos passaram a receber o status de emenda constitucional ao lado da Constituição Federal. E os tratados das mais diversas naturezas então continuaram a ingressar no ordenamento jurídico com status normativo de lei ordinária, ao lado aqui da legislação infraconstitucional. Porém, essa reforma do judiciário não pôs fim a um problema, não pôs fim à controvérsia de que tratados de direitos humanos que ingressaram antes de 2004, ou seja, que foram aprovados por maioria simples, que não foram aprovados com o mesmo quórum exigido para aprovação das emendas constitucionais, continuariam a ter um status normativo de lei ordinária. Então, novamente, se questionou qual a coerência de dar um tratamento a convenções internacionais de direitos humanos como emenda constitucional, simplesmente porque eles foram aprovados após 2004 por um quórum qualificado. E os que ingressaram antes
vão ser tratados como lei ordinária, qual a lógica nisso? Então, diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal passou a se posicionar, atribuindo aos tratados que versem sobre direitos humanos um status normativo diferenciado, um status normativo supralegal, ou seja, acima da legislação ordinária, acima dos tratados de naturezas diversas, porém abaixo da Constituição Federal e abaixo dos tratados com status de emenda constitucional. Então, nós tivemos 3 cenários aqui. O primeiro, onde todos os tratados recebiam o status normativo de lei ordinária. O segundo, no qual nós tivemos tratados que versam sobre direitos humanos ao lado da Constituição Federal, se tiverem sido aprovados com status, com o quórum exigido para aprovação das emendas constitucionais, e tratados de diversas naturezas ao lado de lei ordinária. E, posteriormente, após posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nós temos 3 espécies, 3 status normativos que podem ser conferidos aos tratados, dependendo da natureza dos mesmos. Tratados internacionais que versem sobre direitos humanos estão aqui ao lado da Constituição Federal, que foram aprovados com o mesmo quórum exigido para aprovação das emendas constitucionais. Tratados internacionais de direitos humanos que não tenham passado pelo processo de emenda constitucional, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, têm status normativo supralegal. E, abaixo deles, as leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, entre outros, e tratados internacionais que não sejam relativos a direitos humanos. E abaixo, os atos infralegais, né? Decretos e portarias regulamentadores. Então, esse é o cenário hoje do tratamento dado às convenções internacionais, quer sejam de direitos humanos, quer sejam de outras naturezas. E a grande questão, gente, tudo bem, é importante, por que é importante conhecer o status normativo atribuído a esses tratados internacionais? Porque diante do status normativo desses tratados, que nós poderíamos, que o ordenamento jurídico brasileiro, que nós poderemos identificar se está ocorrendo, se está havendo uma compatibilidade com a nossa Constituição Federal, se há necessidade do exercício de um controle de constitucionalidade, se há uma adequação da legislação infraconstitucional aos tratados que estão ingressando em nosso ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, que foi recentemente aprovado pelo Congresso Nacional e que foi ratificado também muito recentemente. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e as formas correlatas de intolerância. Essa convenção foi promulgada pelo Congresso Nacional agora, gente, em 19 de fevereiro de 2021. Ela foi aprovada com o mesmo quórum exigido para as emendas constitucionais, logo, é um tratado que versa sobre direitos humanos e que tem status de emenda constitucional. Ela foi ratificada semana passada, dia 12 de maio de 2021. Foi ratificada pelo presidente da República, tá? Então, é extremamente recente esse exemplo aqui de um tratado internacional que hoje tem status normativo de emenda constitucional. A Convenção Interamericana estabelece o dever de todos os estados de erradicar total e incondicionalmente o racismo, a discriminação racial e toda forma de intolerância.
estabelecendo ainda que o Estado democrático deve fomentar a igualdade jurídica efetiva e ainda criar mecanismos que favoreçam a igualdade de oportunidades, combatendo a discriminação racial em todas as suas manifestações individuais, estruturais e institucionais. Para essa convenção, racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideia que sustenta a existência de um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupo de indivíduos com suas características intelectuais, culturais e de personalidade, incluindo o falso conceito de superioridade racional. Então, é de extrema importância que o Brasil tenha adotado, tenha aprovado essa convenção, bem como que ela tenha sido ratificada pelo Executivo. Aqui eu trouxe outros exemplos de tratados que foram aprovados também com o status de emenda constitucional. Então, vocês observem que o bloco de constitucionalidade aqui está cada vez aumentando, né? Cada vez com novas normas sendo inseridas aí ao lado da nossa Constituição. Então, nós temos a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, o protocolo adicional à respectiva convenção e o Tratado de Marrakech. Todos esses foram incorporados ao ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional. E a pergunta que eu faço para vocês aqui para que eu possa descansar um pouquinho a garganta e a gente possa discutir mais um pouquinho. Se uma norma constante de tratado internacional que verse sobre direitos humanos entrar em conflito com direitos e garantias individuais, qual deve prevalecer? Qual é a opinião de vocês? Aproveitando o ensejo. A norma que consagra direito ou garantia individual, quando constante de tratados e convenções internacionais incorporados ao ordenamento interno na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, transforma-se em cláusula pétrea? O que vocês acham? Deixa eu olhar um pouquinho para vocês aqui. Professora, com licença, a senhora pode me ouvir? Pode. Aqui quem fala é o Luiz Felipe. Bem, eu sou estudante de Direito, faço parte da organização também do Cândido com Direito e sou aluno do 4º semestre. Pode falar. Aí, por enquanto, pelo que eu entendo até agora do nosso ordenamento jurídico, as cláusulas, direitos fundamentais individuais, eles são cláusulas pétreas, né? Então, eles não podem ser modificados. Porém, nós sabemos que, somente pela as teorias modernas de direito constitucional e constitucionalismo, que todo choque de normas, todo choque que envolve direitos fundamentais, querendo ou não, ele vai envolver um choque de princípios, pois um direito fundamental ele está vinculado a um princípio a ser respeitado. Então, acredito que vai ter que haver uma ponderação de um caso concreto. Não dá para saber em abstrato qual iria se sobressair. Não sei se eu entendi a pergunta errado, mas eu entendo dessa forma. Sim. Seu raciocínio está correto. E também, no caso dessa pergunta, se uma norma constante de um tratado internacional de direitos humanos entrar em conflito com direitos e garantias individuais. Bom, é até, como é que eu posso dizer, um pouco difícil de imaginar um confronto de normas de um tratado internacional que verse sobre direitos humanos afrontando a nossa Constituição, principalmente porque tende a ser uma proteção maior, uma proteção mais ampla, a constante no tratado que verse sobre direitos humanos. Então, além do que você acabou de expor, que realmente é importante que se analise o caso concreto, que haja um sopesamento, que haja uma ponderação, nós devemos considerar também que
deve ser considerado que as cláusulas pétreas, elas não impõem, de certa forma, uma intangibilidade literal do dispositivo. Ela tem como objetivo proteger o núcleo ali essencial do direito, né, do direito nele instituído, nele consagrado. Então, nesse sentido, o direito internacional, o tratado internacional que veste sobre direitos humanos, por exemplo, com status constitucional que venha a conferir uma maior proteção, uma proteção mais ampla ao indivíduo, ele deve prevalecer. Ele deve prevalecer sobre aquela norma ali prevista. Ele está ampliando, ele está protegendo. Agora, o contrário realmente não tem como acontecer. Não pode acontecer uma restrição ali daquele direito ou daquela garantia individual em detrimento da Constituição. Com relação à segunda pergunta, deixa eu só ver aqui qual era a mesma pergunta que eu... Deixa eu voltar aqui para os slides. A segunda pergunta, a norma que consagra direito ou garantia individual, quando constante de tratados e convenções internacionais incorporados ao ordenamento interno na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, transforma-se em cláusula pétrea? E aí, o que vocês acham? Lembram o que são cláusulas pétreas? Um de cada vez para não causar tumulto. Vamos lá. Bom, gente, embora sejam restrições impostas pelo poder constituinte originário ao poder reformador, a Constituição Federal estabelece que a proposta de emenda tendente a abolir, deixa eu pegar aqui, tendente a abolir direito individual, ela não pode ser objeto de deliberação. Então, direitos e garantias individuais ampliados ou incorporados ao sistema constitucional brasileiro por tratados internacionais que versem sobre direitos humanos não podem ser abolidos, né? Então, se você ler lá o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, deixa eu ler aqui para vocês, diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, incide aí a limitação material imposta pelo artigo 60, parágrafo 4º. Direitos individuais, direitos e garantias individuais ampliados não poderão ser abolidos, tá? Então, incidiria aqui o artigo 60, parágrafo 4º. Então, respondendo aqui a pergunta, transforma-se em cláusula pétrea? De certa forma, sim. São direitos e garantias individuais ampliados pelo status constitucional desses tratados internacionais e cujo objetivo maior é a prevalência dos direitos humanos. Então, dando continuidade no que se refere ao estudo dos tratados e o que acontece com aqueles tratados que ingressaram antes de 2004, antes da reforma, antes da emenda constitucional 45 de 2004, e que ingressaram no nosso ordenamento jurídico com status normativo supralegal, por exemplo, que tiveram o status atribuído supralegal. O que acontece com eles? Eles podem ser submetidos a nova votação pelo Congresso Nacional? Sim. Não há óbice a que os incorporados antes da promulgação da referida emenda sejam submetidos a nova votação no Congresso Nacional, a fim de serem aprovados com o quórum exigido para aprovação das emendas constitucionais, com o quórum qualificado. Nesse caso, a legitimidade para iniciar o processo legislativo deve ser a mesma prevista para a propositura das emendas. E então,
nós vamos tratar agora, incorporar esses tratados no nosso ordenamento jurídico, com status de emenda constitucional, com status supralegal, como que acontece o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. Já ouviram falar em controle de convencionalidade? Alguém sabe dizer o que seria? Professora, com licença, eu já ouvi falar em controle de constitucionalidade, agora convencionalidade eu nunca tinha ouvido falar. Acredito que esteja no rumo de aí de ter um controle desses tratados que envolvam De as convenções. convencionalidade seria mais ou menos quando existe uma norma inferior que vai de encontro a um tratado, por exemplo, uma Constituição estadual, ou então uma lei estadual que vai de encontro a um tratado, seria nesse sentido? Sim, uma lei federal também pode ser, qualquer norma infraconstitucional que atente contra ao tratado, né? De direitos humanos. Então, na verdade, o que é o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade é quando há uma análise de toda a legislação infraconstitucional, né? Uma análise das leis, dos atos normativos, quanto à sua consonância, obediência subordinação hierárquica à nossa Constituição, quanto à compatibilidade dessas normas com a Constituição Federal. Então, o parâmetro para o controle de constitucionalidade é o quê? São as normas constitucionais. E no controle de convencionalidade, o que vai mudar é que nós vamos analisar se as leis e os atos normativos eles estão consonantes com os tratados internacionais de direitos humanos, se há uma adequação a essas convenções. O nome controle de convencionalidade ele foi criado a partir de documentos internacionais, comumente chamado de convenções, e que são tratados que se baseiam na Convenção Internacional, que é uma norma, uma negociação internacional relativa a esses tratados que versem sobre direitos humanos. Então, o controle de convencionalidade ele tem por lógica verificar se as leis e os atos normativos ofendem ou não algum tratado internacional que versem sobre direitos humanos. Então, a ideia é a mesma. Enquanto o controle de constitucionalidade tem como parâmetro a Constituição, verificar se atos normativos e leis afrontam ou não a Constituição, o controle de convencionalidade verifica se esses atos normativos ou leis afrontam ou não tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. E quem pode realizar esse controle? Bom, o controle de convencionalidade ele pode ser realizado da mesma forma como o de constitucionalidade, tanto de maneira preventiva quanto de maneira repressiva. Ou seja, as constituições de comissão e justiça, de Constituição e Justiça, tanto presentes na Câmara quanto no Senado, elas devem verificar a compatibilidade dos atos normativos, da legislação com os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, tá? Elas devem fazer esse crivo, essa análise. Mas nós sabemos que, assim como acontece em relação à Constituição, muitas normas são aprovadas e depois são questionadas judicialmente, né, no controle de constitucionalidade repressivo, né? Sofrem ações diretas de inconstitucionalidade, entre outros tipos de ações. Então, o que acontece? O controle de convencionalidade segue a mesma linha. Caso seja aprovado lei ou ato normativo contrário a um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, ocorrerá o controle de convencionalidade, tanto já na esfera repressiva, né? E ele pode acontecer também na forma difusa quanto na forma concentrada.
Assim como acontece no controle de constitucionalidade, o difuso é aquele realizado por todos os órgãos do Poder Judiciário, inserido em um processo constitucional subjetivo, e que não tenha como causa a solicitação específica da constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou inconvencionalidade, e o controle de forma concentrada é o realizado pelo Supremo Tribunal Federal e objetiva a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, convencionalidade ou inconvencionalidade, de forma direta com essa finalidade específica, realizada pelo Supremo Tribunal Federal. O que deve ser levado em consideração aqui também é que no controle de constitucionalidade, o parâmetro é o bloco de constitucionalidade, a Constituição Federal, as emendas constitucionais, os princípios constitucionais implícitos e os tratados que versem sobre direitos humanos, aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Já no controle concentrado de convencionalidade, o parâmetro vai ser um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, é extremamente importante que se conheça o status normativo atribuído àquele tratado internacional, para que esses controles sejam exercidos de uma maneira mais efetiva. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo bastante prático, também acerca desse controle de convencionalidade. Já está acabando meu tempo aí, Rafaela? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tá bom. Boa tarde, professor. Oi, Tatiana, está excelente, estou adorando aqui. Obrigada. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês o famoso Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico a partir do Decreto 678, de 92. Ele traz pilares de proteção aos direitos humanos, ao consagrar direitos políticos e civis, bem como relacionados à integridade pessoal, à liberdade e à proteção judicial. A assinatura dessa convenção ocorreu ainda na vigência da Constituição de 67 e a sua ratificação apenas na Constituição de 88. Então, o que acontece? Apesar da convergência entre os direitos estabelecidos no Pacto de São José da Costa Rica e nas nossas normas constitucionais, digo, em função de alguns pontos convergentes desse pacto com a nossa norma constitucional maior, o Supremo Tribunal Federal precisou se posicionar em algumas situações. Então, por exemplo, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal estabelece: não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Ou seja, por uma leitura inicial desse dispositivo, é possível entender que há possibilidade de prisão, além do devedor de alimentos, a prisão do depositário infiel. Enquanto que o Pacto de São José da Costa Rica estabelece em seu artigo 7º, inciso 7º, vedação a qualquer prisão por dívida, ressalvada a hipótese do devedor de alimentos. Então, vejam bem, você tem o Pacto de São José da Costa Rica, que foi incorporado no nosso ordenamento jurídico em 92, logo antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, é um tratado que versa sobre direitos humanos, logo é atribuído a ele que status normativo supralegal. E ele estabelece a vedação a qualquer prisão por dívida, enquanto que o nosso artigo 5º, inciso 67, prevê aqui a possibilidade de prisão civil por dívida do devedor de alimentos e do depositário infiel.
Como que fica essa situação? O que fazer nesse caso? É possível, então, a prisão do depositário infiel no nosso ordenamento jurídico? E o compromisso do Brasil com o Pacto de São José da Costa Rica, que veda essa possibilidade de prisão. Mas veja bem, nós estamos falando do artigo 5º. O que vocês acham? É possível ou não a prisão do depositário infiel? Não, professora. O que acontece aí, então? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, como eu falei para vocês, né, a partir da emenda constitucional, tratados que versem sobre direitos humanos passaram a ser considerados emendas constitucionais se forem aprovados com o quórum das emendas. Os tratados internacionais que ingressaram antes passaram a ter status normativo supralegal. No julgamento do recurso extraordinário 466-343, com repercussão geral, os ministros do STF decidiram que os tratados e as convenções sobre direitos humanos, se não incorporados com emenda constitucional, são supralegais. O caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, abaixo da Constituição, porém acima da legislação infraconstitucional. Então, o que aconteceu aí? No que se refere à prisão do depositário infiel. Essa prisão do depositário infiel era regulamentada pelo Decreto-Lei, é regulamentada pelo Decreto-Lei 911 de 69. Só que esse artigo 5º, inciso 67, ele é uma norma que depende de regulamentação, é uma norma de eficácia limitada. Essa norma de eficácia limitada era regulamentada por quem? Pelo Decreto-Lei 911 de 69. Porém, o Decreto-Lei está em que posicionamento lá na pirâmidezinha de Kelsen do nosso ordenamento jurídico? Está ao lado da legislação ordinária e abaixo do Pacto de São José da Costa Rica, que tem status normativo supralegal, ou seja, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel continua em vigor. O artigo 5º continua lá, inciso 67. Se você abrir a sua Constituição, não consta nenhuma observação acerca de retirada desse dispositivo. No entanto, ele deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante dos tratados em relação à legislação infraconstitucional. O Pacto de São José da Costa Rica tem status supralegal, ou seja, lei posterior derroga a lei anterior naquilo em que lhe for contrária, ou seja, ele está acima da legislação infraconstitucional, acima do Decreto-Lei 911 de 69, e naquilo em que lhe foi contrário, que era a prisão do depositário infiel, o decreto deixa de ter aplicabilidade em razão do Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Então, seguindo essa orientação, o STJ, ao julgar o recurso especial 914 de 253, adotou esse entendimento e, inclusive, editou súmula. Descabe a prisão civil do depositário infiel e também a súmula vinculante, segundo a qual é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, vocês podem observar aí que é um exemplo bastante prático acerca da relação dessas normas estrangeiras com o nosso ordenamento jurídico, especialmente com a nossa Constituição. Tá? Então, os tratados, você vai ter sempre que analisar o status normativo que foi conferido a esse tratado, de que forma ele ingressou no nosso ordenamento jurídico. Outro ponto também que nos foi repassado na ementa do nosso curso se refere ao conflito da norma, ainda continuando em relação ao conflito da norma no espaço, mas aqui mais especificamente em relação ao direito internacional privado. Então, eu expliquei para vocês
que o direito internacional privado é a área do direito que regula a relação jurídica entre indivíduos, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, mas essa relação é marcada por um elemento de transnacionalidade, por um elemento de nacionalidade diferente, por países diferentes, por domicílios diferentes desses sujeitos, que faz com que haja necessidade de identificação de qual legislação deve ser aplicada, a legislação de qual país deve ser aplicada, tá? Então, isso decorre do exercício da soberania, né, para produzir efeitos dentro do país, para que todos sejam desculpem, esse conflito da relação das normas no espaço pressupõe a análise de qual lei deve ser aplicada no caso em concreto, e então a gente tem que verificar o seguinte: a lei ela é feita para vigorar em todo o território nacional, regra geral, essa é a regra. Esse fato de que ela é elaborada para vigorar em todo o território nacional decorre da soberania. A soberania tem como objetivo produzir os efeitos dentro de todo o país, para que todos que aqui estejam, salvo o caso dos consulares, do corpo diplomático, seja atingido por essa norma. Então, é importante nós lembrarmos aqui de dois princípios: o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. Pelo princípio da territorialidade, normas são aplicadas em todo o território, todos os territórios do Estado, o que significa que abrange as embaixadas brasileiras, os consulados, navios de guerra, em qualquer lugar, navios mercantes, em alto mar, aeronaves, todos são considerados território brasileiro. Então, você tem aí uma extensão do nosso território. E o princípio da territorialidade se refere à aplicação de uma lei estrangeira no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, segundo princípios e convenções internacionais adotados. Ou seja, em determinada situação, a norma brasileira vai deixar de ser aplicada para que a norma estrangeira seja aplicada. Então, nesse sentido, é que deve-se identificar qual deve ser a lei aplicada. E o direito internacional privado é quem regula isso. E uma das principais fontes do direito internacional privado é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a LINDB, anteriormente chamada de LIC, né, teve sua nomenclatura modificada lá em 2010, porque ela não significava apenas lei de introdução ao Código Civil, mas na verdade, lei de introdução a todas as normas do direito brasileiro. Então, houve essa nomenclatura, essa mudança para uma melhor adequação. Então, quando se está diante de um caso concreto e em que se precisa descobrir qual legislação será aplicada, devem-se observar as normas aí do direito internacional privado, que se baseia em normas indiretas e gerais, ou seja, eles vão apenas identificar qual é a legislação que deve ser aplicada. A esse respeito, eu não vou entrar aqui já numa seara de direito civil, mas apenas mencionar para vocês, para demonstrar como que funciona, os artigos 7º, 8º, 9º e 10º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Eles trazem as principais regras de conexão relativas à aplicação da norma em caso de conflito de norma no espaço. Então, apenas a título de exemplo para vocês aqui, o artigo 7º. Então, por exemplo, quando você ingressa com uma ação de alimentos, você obtém um título judicial, digamos ali, de procedência, e aquele devedor de alimentos deixa de pagar aqueles alimentos. Porém, aquele devedor está no momento residindo em um outro país e a criança está aqui no Brasil. E como é que você vai fazer para executar esse título judicial? Qual vai ser a lei aplicável?
O juiz, quando, por exemplo, ele tenta fazer uma penhora, quando ele usa o renajude ou o bacenjude, ele está limitado ao território nacional, ele não consegue alcançar fora dos limites do território brasileiro. Então, há necessidade de se verificar qual vai ser a norma aplicada nesse caso, vai ser a lei estrangeira, vai ser a lei do domicílio do menor, o que vai ser considerado nessa questão concreta, nesse caso concreto. Para essa finalidade, você vai ter que observar os dispositivos da LINDB por sua vez, as normas relativas ao direito internacional privado, tá? Então, por exemplo, o artigo 7º estabelece que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, aqui, ainda fora de ordem, apenas para exemplificar, eu destaquei o parágrafo 8º, que estabelece como regra de conexão principal a lei do domicílio e como regra de conexão subsidiária da residência. Por exemplo, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Então, para resolver uma determinada situação prática aqui, o que vai ser considerado no que se refere aos direitos de família, por exemplo, vai ser a lei do domicílio, que é a sede natural da pessoa, onde ela habita com ânimos definitivo, ou não havendo o lugar de sua residência. Então, vocês podem observar que esse caput do parágrafo 7º, ele vem se relacionando a alguns temas específicos, direitos da personalidade, fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família. E os seus parágrafos vêm trazendo outras minúcias. Olha só o parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, aqui que requisitos nós temos? Ambos são estrangeiros e as autoridades diplomáticas devem presenciar aqui esse casamento. Então, isso aqui é apenas para demonstrar para vocês que, no caso de conflitos de norma no espaço, deve-se atentar às normas do direito internacional privado, especialmente, no nosso caso, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Aqui é apenas uma definição que eu já expliquei para vocês sobre o direito internacional privado, né? Que vai envolver tanto conflitos de direito de famílias, capacidade civil ou personalidade, lei local do domicílio, obrigações ou negócios jurídicos, lei do local da celebração, sucessão, casamentos, entre outros. E, por fim, que eu acredito que é o tema que o professor Marcos Vil vai apresentar, referente à Constituição e os conflitos intertemporais. Então, quando nós falamos em conflitos da lei no tempo, nós precisamos entender que a lei ela é feita para efeitos prospectivos, para relações que vão ser constituídas ainda, né, para o futuro. Então, é por isso que uma lei nova revoga a lei anterior, por entender-se que a lei nova ela atende melhor os interesses da sociedade. Há uma presunção de que a lei nova é mais adequada. Então, apesar desse contexto, apesar dessa presunção, em razão do princípio da segurança jurídica, essa lei nova não poderá afetar o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele consumado adequadamente de acordo com as normas previstas à época em que foi realizado, o direito adquirido, por exemplo, a reforma previdenciária, né? Quem
nós tivemos recentemente a emenda constitucional 103 de 2019, relativa à reforma da Previdência. Quem preencheu os requisitos para a reforma da Previdência, para a aposentadoria antes da reforma da Previdência, não pode ser prejudicado. Ele preencheu os requisitos, ele tem o direito à aposentadoria, então deve ser garantido esse direito, independente da nova lei, deve ser preservado esse direito adquirido. Então, ele deve conseguir se aposentar, mesmo que tenha acontecido a reforma. E a coisa julgada, né? Não, a nova lei não poderá afetar esses 3 institutos, nos termos aí do artigo 6º da LINDB. Mas quem vai falar mais sobre isso, sobre a lei anterior e a lei posterior, a nova Constituição e anterior, é o professor do próximo tempo. Então, gente, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer acerca do tema que nos foi proposto. Fiquem à vontade para eventuais questionamentos. A palavra é sua, professor. Mauro Campeiro. Professora Tatiana, o cerimonial, quem é que está? É a Rafaela que está com o cerimonial? Vamos passar para as perguntas, né? Não, Não sei se tem... professor, é a Policarpo. Ah, é a Policarpo? Então tá bom. Sim, mas Ela deve... agora às 4h15 seria o nosso intervalo. Mas, já que a Policarpo, acredito que ela tenha ido beber uma água, queria aproveitar para agradecer, né, a professora Tatiana. Professora, brilhante a sua explanação. Aprendi muito, viu? Muito, muito obrigada. Eu respondi errado, né, na questão do supralegal, mas depois eu aprendi. Então, assim, muito obrigada de verdade pela sua disponibilidade no sábado à tarde e por contribuir com o nosso projeto, né? Que é um projeto de extensão do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal. E a gente está aqui levando essa educação, né, na área do direito de forma gratuita e obrigada por contribuir com a gente, tá bom? Com relação às perguntas, eu acredito que os meninos devem ter sistematizado, caso tenha. Mas, professor, como o senhor sugere que a gente proceda? A gente vai para o intervalo agora? Não, eu tenho que saber se tem pergunta. Se tiver pergunta, a gente já faz logo as perguntas para a professora. Depois a gente dá um intervalo, é melhor. Tudo bem. Porque aí a professora Tatiana também pode ter algum outro compromisso e ela já fica assim, né, liberada para todas as atividades. Ou então, o maior prazer também depois ouvir do professor Marco Gil, né, que ele também está participando aqui, já está aqui com a gente, ouvindo a sua aula, né, a tradição dos professores também estarem aqui participando e enriquecendo, como disse a Juliana, né, dos conhecimentos dos colegas. Eu também gostei muito, quero já adiantar, parabenizar, agradecer de coração. A professora Tatiana, imediatamente ela aceitou o convite, né, esse desafio de estar aqui conosco, né, com mais de 50, 60 alunos praticamente dentro dessa sala, né, e de diversas universidades espalhadas por todas as unidades da federação. Volto a dizer, nós temos não só alunos de Roraima, da Federal, da UER, da Catedral, da Estácio, mas também aqui do estado vizinho do Amazonas, pessoal da UFAM, da Newton Lins, da UEA, temos pessoal da UNB, temos pessoal da USP, temos pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tivemos assim uma participação muito grande nesse curso, de 30 horas, 10 sábados, 3 horas sempre de aulas pelo período da tarde. Então, eles também são guerreiros, mas é como Juliana disse, tudo pela educação, pelo aprendizado, pelo conhecimento, e esperamos, professora Tatiana, desde já também, que a senhora, nos próximos convites, esteja aqui com a gente, participando desse evento. E nós iremos também deixar gravado, como sempre, no YouTube, né? Se não tiver nenhum problema, porque nós temos tido muitos problemas com as gravações em virtude da transmissão.
mas não tendo nenhum problema, a aula estará sempre disponível no canal do YouTube e a senhora pode indicar para os seus alunos assistirem, fazerem trabalhos, pesquisas, né, como dos outros professores também estão indicando já essas aulas que ficam disponíveis. E no momento de pandemia, esses instrumentos são importantes para nós, né? Temos essas fontes de pesquisas que são riquíssimas as aulas para os alunos poderem, então, aprofundar nos seus trabalhos, nos seus estudos e mesmo para concurso. Sim, sim. Eu que agradeço. Obrigada por tudo, pelo convite. É um instrumento riquíssimo. Inclusive, eu tenho indicado para os meus alunos que não conseguiram se inscrever a tempo no curso, eles estão acompanhando, acho que foram disponibilizadas no YouTube. E agradeço a todos. E eu vou ficar, depois do intervalo, eu volto para ouvir o professor Marcos Gil. Tá bom? Professora, tá bom, Pode. professor. Pode falar, Polly. Licença. Por enquanto, não temos perguntas. Se alguém quiser ligar o microfone para fazer pergunta agora ao vivo, pode fazer isso também. Se não, tudo bem. A gente aguarda a senhora. Eu tenho uma pergunta. 10 minutos de intervalo. Alô? Oi? Alô? Alguém falou? É o Luiz Felipe. Professor, eu tenho uma pergunta que foi o que a senhora abordou durante a aula, que foi a decisão mais recente do nosso governo de ratificar, né, a lei de cotas como com força agora constitucional de um acordo internacional que ocorrera em 2013. Eu gostaria de saber da senhora, salvo não me engano, a lei de cotas no Brasil ela é bem mais antiga do que isso. Eu gostaria de saber o porquê dessa demora. Nós tivemos dois governos presidenciais e só no terceiro, quase 10 anos depois disso ser aprovado constitucionalmente, essa medida afirmativa ter agora uma força constitucional. Por que a gente tem essa demora de afirmar coisas que já estão no nosso ordenamento jurídico, já foram reforçadas por acordos internacionais? Por favor, professora. Oi, obrigada. Como é o seu nome? Desculpa que eu não ouvi inicialmente. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Na verdade, o que foi ratificado agora foi um tratado internacional, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância. Esse é o nome do tratado, não especificamente a lei de cotas, tá? A lei de cotas é um outro instituto jurídico. E com relação à demora para a ratificação, na verdade, o Congresso aprovou em fevereiro de 2021. Houve assinatura do tratado, mas ele foi aprovado, realmente tem uma demora na Casa Legislativa, no Congresso Nacional, só entrou em pauta e só foi aprovado agora, em fevereiro de 2021. E foi ratificado em 12 de maio de 2021. Mas também eu mostrei o Pacto de São José da Costa Rica, que é outro tratado internacional que foi instituído. A assinatura da convenção aconteceu na vigência da Constituição de 67 e só foi ratificado em 88. Então, nesse lapso temporal aí entre a assinatura e a ratificação, ocorreram muitos anos. Eu não sei te dizer quanto tempo demorou para ser aprovado no Congresso Nacional, eu não lembro de cabeça esse Pacto de São José da Costa Rica, mas após a aprovação no Congresso Nacional, ele seguiu para a ratificação. A ratificação, ela é um ato discricionário do presidente da República, então ele poderia ter ratificado ou não. Então, decorre realmente um lapso temporal aí, decorreu um lapso temporal, então tem toda uma situação, um contexto político, os interesses, entre outros motivos que podem ter ensejado essa demora aí, tá? Existe, inclusive, uma discussão bastante interessante, pendente ainda de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é quando, por exemplo,
o Congresso aprovou o tratado, o presidente da República ratificou esse tratado, ele está em vigor no ordenamento jurídico, e o fato do presidente manifestar a vontade, do chefe do executivo manifestar a vontade de se retirar desse tratado internacional. Para a retirada do nosso país, desse tratado internacional, haveria necessidade de consulta ao Congresso Nacional novamente. A esse instituto de retirada do país de um tratado internacional, o direito internacional denomina de denúncia. Então, quando o presidente resolve fazer a denúncia de um tratado, ele tem que submeter isso ao Congresso Nacional, sim ou não? Então, o Supremo Tribunal Federal está sendo questionado quanto a isso, inclusive é uma convenção relativa, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que está pendente de julgamento desde 1997, no Supremo Tribunal Federal. Já tem vários votos, inclusive o saudoso Teori Zavascki se manifestou já sobre isso, proferiu voto, entendendo que haveria necessidade, sim, de submissão da denúncia ao crivo do Congresso Nacional, mas a situação ainda não foi pacificada. Então, são circunstâncias que precisam ainda ser melhor regulamentadas, são situações que precisam ser melhor regulamentadas e que, por enquanto, está aí a critério do nosso Supremo Tribunal Federal. Sim, perfeito, professora, muito obrigado. Então é isso, né? Alguma outra pergunta, gente? Então, como ninguém se manifestou, acho que a pergunta foi só do Luiz Felipe mesmo. Então, isso, pessoal, você vai guardar a aula do professor Marco Gil, né? Ótima aula, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou pedir que vocês aguardem só os 10 minutinhos de intervalo, e a gente já retorna, tá? Tudo bem. Até mais, então. Até mais, professor. Obrigada mais uma vez. Até mais, professora. Obrigada.